e vou fazer a pergunta que eu faço para todos no início. Conta para nós como é que começou a tua história no setor automotivo, ou até um pouco antes disso também. É engraçado que assim, nunca foi planejado, pelo menos da minha parte, nunca foi planejado. Eu atribuo muito a sorte, aquilo que a gente conversou também, você planta coisas boas, acaba colhendo, e de uma certa forma, Deus vai encaminhando a gente. O que a gente fez também foi aproveitar essas oportunidades, aproveitar essas portas que se abriram, não é? Mas eu, quando comecei lá atrás, comecei como office boy, como a maioria na minha época começava, né? Não era muito diferente. E, por um acaso, um amigo que trabalhava numa empresa que na época fabricava instrumentação de painel, acho que a maioria aí que está assistindo deve saber, mas essa parte dos relógios que vai no painel do carro, que marca ali a velocidade, quanto gira, a rotação, etc, etc. Essa firma, por ocasião, não existe mais hoje, né? Mas na época ele trabalhava de office boy, e na época também era muito comum jovens com 18 anos, 17 para 18 anos, e servir o exército. E esse colega meu foi servir o exército e me convidou, falou, olha, eu sou office boy lá, vou sair, vou servir o exército e precisa de alguém no lugar. Você não quer pegar o lugar? Conversei com meu pai achou interessante, falou, não, vai embora. E eu comecei como office boy nessa empresa com 15 anos de idade. Trabalhei ali como office boy uns 2 anos, e na época que eu saí, até 2 curiosidades, né? Quando eu saí de office boy, colocaram 2 para fazer o que eu fazia, e depois eu ainda fui trabalhar numa outra empresa, um pequeno período lá como, como é que a gente chamava na época? Assistente de escritório, né? Já não era trabalho de rua, era trabalho interno. Fiquei 1 ano nessa outra firma, me chamaram para voltar para essa que eu comecei. Quando eu voltei, eu já fui trabalhar nela de motorista, e trabalhei também por mais uns 2, 3 anos de motorista, até que houve um episódio que, de uma certa forma, é um episódio chato, mas que contribuiu para ser o que eu sou hoje. Eu era motorista da empresa, parei para almoçar num lugar e me roubaram uma caixa da perua e eu não vi. Abriram a perua, roubaram, alguém viu, ligou para a empresa e falou, olha, vi roubar a caixa tal. E aquilo me deixou muito chateado na ocasião, a ponto de eu falar, putz, acho que... Porque assim, eu sempre trabalhei. O que me dá serviço, eu trabalho, nunca cobri 1 hora extra, pago meu salário no fim do mês, eu faço a minha parte, não tem problema de nada. Mas quando aconteceu esse episódio, eu fiquei muito chateado, eu achei que era um sinal para mim mudar alguma coisa. E nessa eu fui procurar uma coisa ou outra, eu tinha um primo que tinha aberto um restaurante, ele me convidou para trabalhar com ele, eu falei, vou mudar, vou trabalhar no restaurante com ele. Avisei a firma, falei, vou sair, avisei o departamento pessoal, e a moça, quando eu voltei da rua, ela falou, olha, eu comuniquei ao dono que você falou que ia sair, mas ele falou que quer falar com você. Fui lá conversar com ele, ele perguntou por quê, expliquei a situação, e ele falou, não, daqui você não sai, o que você quer para ficar? Eu falei, era uma firma pequena, eu falei, não tem nada aqui, né? Sei lá, eu pensando, vou para o restaurante, daqui a pouco monto um restaurante, eu achava que o meu caminho seria aquele. Ele falou, não, você não sai daqui, o que você quer para ficar? Eu falei, cara, a única coisa que eu vejo aqui que tem futuro são os representantes. Ele falou, não tem essa vaga hoje, mas o dia que tiver ela vai ser sua. E por enquanto você vai ficar de auxiliar de compras. Naquela época eu ainda não tinha formação acadêmica, ainda não tinha terminado a faculdade, e fiquei como auxiliar de compras. Trabalhei ali por mais uns 2, 3 anos de auxiliar de compras. Detalhe, quando eu deixei de ser motorista também tiveram que botar 2 motoristas para fazer o que fazia. Quando eu virei auxiliar de compras, 1 ou 2 anos depois o comprador saiu, virei comprador. E aí apareceu uma vaga de representante que todo mundo queria, porque era uma vaga que interessava muito. E ele falou, não, essa está prometida, essa é do Távora. E cumpriu. E eu virei representante em função disso. E aí, quando eu peguei essa vaga, é lógico, o representante que saiu era o representante que mais vendia, que abriu a vaga. Então, realocaram todo mundo que estava antes dele para pegar a vaga dele. Então, o que era segundo pegou a vaga do primeiro e assim por diante. Eu peguei a vaga que menos vendia, a região que menos vendia. Sei lá quantos anos eu fiquei nessa empresa. Eu sei que, no final das contas, depois de longos anos, mais de 50% do faturamento da empresa era eu que fazia. Então, eu, no futuro, passei, foi o que mais vendia lá nessa empresa aí. Depois essa empresa teve alguns insucessos, enfim, acabou mudando de direção,
virou uma outra empresa cujo qual eu represento hoje, que é a Wiltec, uma das empresas que eu represento, que também por um período eu acabei saindo dessa empresa, acabei sendo concorrente deles, tive uma empresa que também fabricava o mesmo tipo de produto, fiquei lá por uns 10 anos também, até uma hora que eu achei que essa linha de instrumentação era uma linha meio morta. Eu falei, eu acho que essa linha não é futuro. Aconteceram alguns episódios, a mesma coisa. Foram sinais que eu falei, putz, acho que eu não vou continuar por esse caminho. Você teve a sensibilidade, né? E tomei a decisão. Quando eu já tinha representação na época, já representava faixa refletiva, já representava uma outra empresa que eu represento ainda hoje, que é a Monarca, então eu tinha como me garantir mesmo saindo dessa outra fábrica que eu tinha ali, que eu era sócio. Saí dessa fábrica e quando eu fui me despedir com os clientes, apresentar a pessoa que ia ficar no meu lugar, uma das firmas que era meu cliente era a Polo, que a Polo é a dona das marcas Euro, Isoflex, HBL, Hulk, são as principais, a Delta e tal. E na ocasião era o Dirceu que fazia compras, conversei com ele, falou, mas você está saindo, você vai para onde? Eu falei, não, já tem a representação e tal. Ele falou, você não é forte com linha pesada? Eu falei, trabalho bem a linha pesada. Você não quer vir trabalhar com a gente? Trabalho? O que você tem aí? Tinha 3 alternadores na época. Tá bom, me deu uma Xerox lá, saí vendendo. Por sorte, onde eu ofereci, deu certo e a coisa foi crescendo. Hoje, também, seguramente, devo ser um dos principais de venda lá da Polo, né? E depois já de 14, quase 15 anos que a gente está lá com eles. Lógico que o resultado de tudo isso também é o trabalho que a firma faz, é aquilo que a gente estava falando, né? A gente é parte de uma equipe. Exatamente. Se eu fiz o gol, é porque alguém lá defendeu, alguém Trabalhou lá saiu no meio de campo, trabalhou a bola, fez a bola chegar lá na frente. Não tem milagre. E ali é uma puta de uma equipe e que valoriza muito o representante. Isso é importante. Já deram vários treinamentos para nós. Sempre reforça, é sempre bom estar aprendendo, né? E, enfim, e é onde eu cheguei hoje, graças a Deus. Começou essa história aí de sucesso até hoje, né? Você falou aí da questão da empresa valorizar a figura do representante. Valorizar. Né? É essa tecla que a gente tem batido aqui também, né, Gilberto? Esse cara, essa figura é fundamental para os negócios em si. Sim. Né? A gente conversava antes também sobre a questão de visitas, né? Você falou, grandes negócios que eu fiz foi numa visita. Né? Sem dúvida, 100% dos grandes negócios foram em visita. O representante, no meu ponto de vista, não deixa de ser um vendedor, mas é um pouco diferente do vendedor de telemarketing. A função é diferente, né? E assim como o telemarketing tem que ligar, e faz 50, 100 ligações por dia, 50, 100 contatos por dia, o representante, evidente, não vai conseguir o mesmo número. De visitas. Com muita sorte, 10 para fazer bem feita, na pior 15 visitas você consegue estar fazendo no dia, né? Mas aí, quando você faz esse tipo de visita, você tem que marcar bastante, não é ir lá tomar café, não é lá ver se o cara lembrar 1000 vezes o cliente, olha, eu tenho isso. Até tem muita gente que fala assim, putz, eu nunca daria para ser vendedor, eu não sei vender. Eu também não sei vender. Eu estou levando um bom negócio para o cara. Eu tenho que explicar para ele que eu sou um bom negócio para ele. E ele entendendo isso, a venda é consequência. Não tem como ser diferente. E o representante é o quê? Visita. Você só vai conseguir o bom negócio na visita. Aliás, todos os bons negócios sempre foram em visita. As oportunidades sempre foram em visita. É diferente você estar falando por telefone, por mais amigo que seja do cara, e você está lá junto, mostrando, pontuando, isso aqui é um bom negócio, isso aqui é um bom negócio, agora eu tenho isso. Às vezes não dá certo, o cara, acontece, aqui não é diferente. Isso aqui eu estou bem atendido, não tem problema, mas eu estou aqui. A hora que você vê uma chance, você sabe que você pode contar comigo. E o resto é consequência. Vender acaba sendo uma consequência.